Fala, meu povo, tudo beleza? Eu sou o Gabriel e estou aqui na área para trazer a história do Kira. Esse que é um dos personagens mais famosos do mundo dos mangás e um dos meus favoritos também, né? Vamos ser sinceros. E se você está curtindo a nossa iniciativa de trazer mais histórias de personagens de mangás, por favor, curte o vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal e nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos, valeu? Então vamos lá para a história do Kira, que é grande pra caramba. Kira é um nome utilizado por diversos personagens da franquia de anime e mangá Death Note. O primeiro, e para muitos o verdadeiro Kira, é Light Yagami. Criado por Tsugumi Ohba, sua primeira aparição foi no primeiro capítulo do mangá Death Note de janeiro de 2003. Filho do policial Soichiro Yagami e de sua mãe Satiko Yagami, e com uma irmã mais nova chamada Sayu Yagami. Light é um aluno estudando o terceiro ano do colegial e tendo simultaneamente aulas complementares. Para todos, Light é conhecido como um prodígio e um gênio para sua idade. Um dia, enquanto assistia a uma de suas aulas, Light encontra um caderno peculiar, cuja capa estava escrito Death Note. Abrindo o caderno, ele lê algo estranho. O humano que tiver o nome escrito neste caderno irá morrer. Curioso, ele leva o caderno para casa e começa a estudá-lo mais profundamente. Lendo as instruções do caderno, ele descobre mais informações peculiares. O caderno não terá efeito se a pessoa que a escrever não souber o rosto da vítima. Se a causa da morte for escrita em até 40 segundos após o nome ser escrito, ela ocorrerá. Caso nenhuma causa da morte for escrita em até 40 segundos a inscrição do nome, a vítima morrerá de ataque cardíaco. Após escrita a causa da morte, detalhes da morte poderão ser escritos nos próximos 6 minutos e 40 segundos. A princípio, não acreditando naquelas informações, Light mesmo decide testá-lo. Olhando nos noticiários, Light assiste uma operação policial ao vivo em que o bandido está fazendo reféns. Vendo o nome e o rosto do bandido na cobertura da operação, Light escreve o nome do criminoso no caderno e, após 40 segundos, o mesmo morreu e os reféns conseguiram se libertar. Acreditando na possibilidade de ser coincidência, Light testou mais uma vez, dessa vez especificando a morte de sua vítima. E funcionou. O Death Note era real. Pensativo sobre o que fazer com o caderno, Light decide que irá usá-lo para eliminar todo o mal do mundo a fim de governá-lo como se fosse um deus. Light se julgava o único capaz de realizar tal feito. Ao retornar para casa após mais um dia de estudos, Light se encontraria com o dono original do Death Note, o Shinigami Ryuki, que revela ter deixado cair o caderno no mundo dos vivos de propósito, alegando estar entediado e curioso para ver o que os humanos fariam com ele. Ao saber dos planos de Light, Ryuki ficou intrigado e passou a acompanhá-lo na sua empreitada. Light, então, começou a usar o Death Note para matar todos os criminosos que ele tomava conhecimento. Logo, os criminosos de todo o mundo começaram a morrer sem razão aparente. Com nenhum assassino visto, as pessoas começaram a acreditar em uma espécie de entidade que estava livrando o mundo da escória. Logo, esse ser misterioso começou a ganhar seguidores, que sem ter um nome para chamá-lo, começaram a denominá-lo Kira, uma variação da palavra em inglês killer, que significa matador. Apesar de ter muitos seguidores, Kira também começou a adquirir inimigos, que seria a própria lei. Órgãos governamentais começaram a temer que Kira poderia subitamente parar de matar apenas criminosos e passar a ir atrás de todos os tipos de pessoas. Sendo assim, o maior detetive do mundo, conhecido como L, começa a investigar o caso. Com sua perspicácia, L conseguiu não apenas deduzir que Kira é sim uma pessoa atuando à distância, como também diminuir o raio de alcance de onde Kira possa estar, vendo que ele se encontra em algum lugar da região de Kanto, do Japão. Assim, Light começa uma batalha mental contra L, buscando descobrir sua verdadeira identidade para assim matá-lo com um Death Note. Com L eliminado, Light estaria livre para continuar seu reinado como Kira. A segunda a usar o nome Kira é Misa Yamane, que apareceu pela primeira vez no capítulo 24 do mangá Death Note. Misa era uma jovem comum, porém sua vida mudou completamente quando sua família foi assassinada durante um assalto. O assassino foi a julgamento,
mas estava perto de ser libertado, uma vez que já haviam opiniões de que ele estava sendo falsamente acusado. Porém, o criminoso foi assassinado pelo Kira e Misa sentiu que finalmente a justiça havia sido feita. Desde então, Misa se tornou uma admiradora de Kira, jurando lealdade a ele, mesmo não sabendo quem seu herói era. Algum tempo depois, Misa iniciou sua carreira de modelo, adquirindo inúmeros fãs. Um dia, ela foi abordada por um fã obcecado que diz ter se apaixonado por ela. Ao rejeitá-lo, Misa é atacada pelo homem, porém é salva por um Shinigami chamado Gelos. Na realidade, Misa estava destinada a morrer naquele momento nas mãos de seu fã obcecado. Porém, Gelos já observava e admirava Misa por algum tempo e quando viu o momento derradeiro chegar, não se conteve e usou seu Death Note para matar aquele que deveria ser o assassino de Misa. No entanto, não é permitido um Shinigami estender a vida de um humano e, ao fazer isso, o próprio Gelos morreu, virando cinzas e deixando apenas o seu Death Note para trás. Como Gelos impediu a morte destinada de Misa, ao morrer sua própria força vital foi passada para a moça. Sendo assim, Misa teve seu tempo de vida estendido para além do tempo de um humano normal. O ato de Gelos foi presenciado por outro Shinigami, Ren, que diante do ocorrido decidiu que o Death Note de Gelos deveria pertencer a Misa. Ao entregar o Death Note a Misa, Ren se vinculou a ela e eventualmente desenvolveu sentimentos por ela, tal como Gelos desenvolveu anteriormente. Agora, sob posse de um Death Note, sabendo dos métodos usados por Kira para eliminar criminosos, Misa viu que as chances de ela se encontrar com seu ídolo eram muito grandes. A fim de encontrar Kira e de ajudá-lo em sua empreitada, Misa decidiu realizar o Pacto dos Olhos com Ren, ou seja, ela abdicou de metade de seu tempo de vida em troca de obter para si os Olhos de Shinigami, que a permitem saber o nome e o tempo de vida da pessoa apenas olhando para ela. Devidamente preparada, Misa começa a agir para poder encontrar Kira. Ela começa a realizar assassinatos por conta própria e começa a enviar fitas com gravações anônimas declarando ser o Kira e, inclusive, quais serão seus próximos assassinatos. A essa altura do campeonato, ele já estava investigando Kira e após alguns incidentes e investigações, ele logo deduziu que aquele que está enviando as mensagens não é o verdadeiro Kira, mas sim um admirador dele. Com isso, Misa passaria a ser denominada por eles como segundo Kira. Porém, as ações de Misa acabariam por prejudicar a reputação de Kira, uma vez que ela matou não apenas criminosos, mas pessoas inocentes usando o nome Kira. Light, fingindo ajudar Ellie a encontrar o impostor, grava uma mensagem de áudio alegando ser Kira, a fim de atrair o segundo Kira. Misa responde às mensagens de Kira, porém apresentando os comentários escondidos sobre Death Note, Shinigamis e onde eles poderiam se encontrar. Isso a permitiu atrair Light para Aoyama, onde ela o identificou imediatamente graças aos seus olhos de Shinigami, já que, como Light é um portador do Death Note, Misa pode ver seu nome, mas não o seu tempo de vida. Imediatamente, Misa se apaixona por Light. Descobrindo o endereço de seu novo amado, Misa vai até ele, finalmente revelando ser a segunda Kira para o verdadeiro. Ela se oferece para ser sua namorada e parceira, não se importando sequer se ele apenas quiser usá-la como ferramenta para os seus planos. Light concorda, e desde então Misa passa a ajudar Light em sua empreitada em busca do mundo perfeito. O terceiro Kira é Kyosuke Higuchi, que aparece pela primeira vez no capítulo 37 do mangá. Higuchi é um empresário ambicioso e nem um pouco ético. Ele recebeu um Death Note de Ren a mando de Light. Naquele momento, Light elaborou um plano para retirar ele e Misa das suspeitas de Ellie. Esse plano consistia em ele e Misa se desvincularem do Death Note e consequentemente se esquecerem de tudo relacionado a ele, inclusive que eles são os Kiras. Porém, em paralelo a isso, ele mandou Ren encontrar um indivíduo ganancioso e egoísta e dar-lhe o Death Note, pois Light sabia que essa pessoa utilizaria o caderno para benefício próprio. O escolhido foi Higuchi. Recebendo instruções de Ren de continuar usando o caderno para matar criminosos, Higuchi também recebeu carta branca para fazer o que quiser além disso. Higuchi era um dos executivos chefes da Yatsuba Corporation.
E após começar a atuar como Kira, começou a ter reuniões regulares com os outros membros desse grupo para que juntos eles discutissem como usariam o Death Note para beneficiá-los. Apesar das reuniões, nenhum membro do grupo Yatsuba sabia quem era o Kira. Eles, porém, sabiam que um deles era o assassino misterioso. Conseguindo atuar pelas sombras, Higuchi continuou a matar criminosos como Kira, mas também a matar executivos de empresas concorrentes da Yatsuba, e isso, obviamente, chamou a atenção de L e dos membros da força-tarefa que caça o Kira. No final, Higuchi foi apenas um artifício usado por Light para desviar todas as suspeitas de L para com ele e Misa. No final, Higuchi foi descoberto e capturado, e Light eventualmente teve contato com o Death Note apreendido e recuperou todas as suas memórias. E Higuchi é morto por Light discretamente usando o Death Note. O quarto Kira é Teru Mikami, que aparece pela primeira vez no capítulo 81 do mangá. Mikami é um homem com forte senso de justiça. Desde criança, é dito que ele já realizava sua própria categoria de quem é bom e quem é mal, apenas observando os seus arredores. Suas capacidades de observação se mostrou relativo à sua inteligência, e ele foi eleito presidente de sua turma de ensino médio, passando a usar essa posição para defender as pessoas dos bullies. Com o passar dos anos, porém, ele próprio passou a ser vítima de bullies e seu senso de justiça logo seria resumido a uma vontade extrema de deletar seus inimigos. A única pessoa a quem Mikami considerava sua aliada era sua mãe. Porém, preocupada com o que vem acontecendo ao filho na escola, ela começa a sugerir que Mikami parasse de defender seus colegas de turma. Essa sugestão fez Mikami perder sua fé na sua mãe e não passar a considerá-la mais como aliada. Algum tempo depois, a mãe de Mikami morreu em um acidente de carro junto de 3 dos considerados inimigos de Mikami. Apesar de se lamentar da morte de sua mãe, Mikami se mostrou feliz por seus inimigos terem morrido e a sua escola estar um pouco mais pacífica depois do acidente. Mikami passou a ter a mentalidade de que todos aqueles que fazem o mal devem ser eliminados e passou a se dedicar a realizar essa tarefa. Esses pensamentos foram amenizados quando ele terminou a escola e passou a se dedicar à sua carreira, se formando como um advogado. Quando as ações de Kira começaram a ficar populares, Mikami passou a ver nas ações de Kira a confirmação de seus sentimentos por justiça e se tornou um dos maiores apoiadores do assassino misterioso, vendo-o como um deus. Mikami se tornou membro do chamado Reino de Kira, uma espécie de sociedade formada por adoradores do Kira a fim de chamar a atenção de seu ídolo. Mikami chegou a defender Kira na televisão em rede nacional. Algum tempo depois, Light já havia vencido L e agora estava em busca de eliminar seu mais novo adversário, os sucessores de L, Nier e Melo. A fim disso, ele começa a elaborar um plano para continuar as suas atividades de Kira sem que Nier suspeitasse dele. Estudando os membros do reino de Kira, Light viu em Mikami alguém com um senso por justiça semelhante ao dele e decidiu confiar um Death Note a Mikami, tornando-o o quarto Kira. A partir daí, Mikami atuaria como Kira em paralelo a Light, a fim de fazer a vontade de seu ídolo e também sua própria justiça. Temos uma quinta pessoa a ser chamada de Kira, porém não oficialmente. Ela é Kiyomi Takada, que aparece pela primeira vez no capítulo 85 do mangá. Kiyomi é uma ex-namorada de Light, conhecendo quando este foi para a faculdade. Após se formar, ela se tornou repórter e passou a apresentar o programa News 6, do canal NHN. Assim como muitas pessoas, Kiyomi passou a acreditar na causa de Kira, e sabendo disso, Mikami, que já atuava como Kira na época, a escolheu como porta-voz de suas ações. Aproveitando-se dessa situação, Light decide se reaproximar de Kiyomi, buscando reaver esse relacionamento, inclusive revelando a ela que ele é o Kira e que pretende dominar o mundo um dia com ela ao seu lado. Porém, como a maioria das pessoas ao seu redor, Light busca apenas usar Kiyomi para concluir seus objetivos. Quando as investigações avançaram e Nier e Melo já descobriram que Mikami atuava como Kira, Melo sequestrou Kiyomi a fim de atrair Mikami. Kiyomi, usando um pedaço de página de Death Note confiado a ela por Light, mata Melo com ele.
apenas para ser descartada por Light, que escreveu seu nome no Death Note, a instruindo cometer suicídio, iniciando um incêndio queimando ela mesma ao lado de Melo e tudo que estava no local. Kiyomi não chegou a ser uma quinta Kira oficialmente, mas como ela atuou ao lado de Light Mikami e como ela chegou a usar páginas do Death Note para matar alguém, nós podemos classificá-la como uma Kira. O verdadeiro quinto Kira, ou sexto, se decidirmos incluir Kiyomi na conta, não tem seu nome revelado, sendo conhecido apenas como Sekira, que aparece pela primeira vez no mangá Death Note One Shot Especial, também conhecido como capítulo 109 do mangá. Atuando em uma época posterior às mortes de todos os Kiras, exceto talvez de Misa, essa pessoa misteriosa conhecida apenas como Sekira conseguiu um Death Note através de um Shinigami chamado Midora e passou a usá-lo não para matar criminosos como seus antecessores faziam, mas sim para matar idosos que tinham vontade de morrer. Esse caso chegou aos ouvidos de Nier, que não se interessou em encontrar esse criminoso, que segundo ele era um assassino abominável. Vendo que Nier o rejeitou, Sekira subitamente deixou de escrever no Death Note e Midora retornou ao mundo dos Shinigamis, posteriormente conversando com Ryuki. Ele revela que Sekira não aguentou a pressão e escreveu seu próprio nome no Death Note cometendo suicídio. Obviamente, Sekira não tinha a força de vontade e o psicológico necessários para ser um Kira, poderes e habilidades de todos os Kiras. Acesso ao Death Note, o que lhes dá o poder de matar qualquer pessoa simplesmente escrevendo o nome dela nas páginas do caderno, podendo especificar as mortes ou não, e caso não seja especificada, a pessoa morrerá de ataque cardíaco. O olho de Shinigami, que lhes permite saber os nomes e o tempo de vida de qualquer pessoa que olhar. Apenas Misa Mikami e o Sekira aderiram a essa habilidade. Grande inteligência, sendo a maioria dos Kiras gênios em uma área específica. Light sendo gênio em diversas áreas científicas e investigativas, Mikami na área de direito e Kiyomi na área da comunicação. Estrategista nato, no caso de Light. Conhecimento na área de negócios, no caso de Higuchi. Há uma vinculada aos Shinigamis que lhes deram o Death Note. Light e Mikami foram vinculados a Ryuki, Misa e Higuchi foram vinculados a Ren, e Sekira foi vinculado a Midora. Em outras mídias, houveram diversas versões diferentes dos vários Kiras da franquia. Ainda falando no mangá, tivemos um que pode ser considerado um Kira anterior ao Light Yagami. Seu nome é Taro Kagami, que protagoniza um mangá piloto do original, não compartilhando da mesma cânone do mangá que de fato seria levado adiante. De resto, todos os Kiras, exceto Sekira, aparecem no anime do Death Note. A maioria também aparece em alguns games da franquia. Na TV, Light, Misa e Mikami aparecem na série em forma de drama de Death Note. Nas peças teatrais, apenas Light e Misa são os Kiras. Nos filmes, Light e Misa são o primeiro e o segundo Kiras nos dois primeiros filmes da quadrilogia. No segundo filme, Kiyomi é introduzida como a terceira Kira. No quarto, Light teve um filho, Hikari Yagami, que se tornou o quarto Kira, até ser morto por Mikami, que aqui é seu pai adotivo, que assumiu o posto como quinto Kira. Além deles, outros agiram como Kira ao longo dos filmes. Esses novos Kiras seriam Tsukuru Mishima, Yuki Shien, Sakura Aoi, Roger Irving, Kenichi Mikuriya e Alexei Ivanov, esse último considerado uma adaptação do Sekira, uma vez que eles possuem características em comum. Por fim, na vindoura adaptação americana produzida pela Netflix, Light aparece aqui se chamando Light Turner, além de Misa, que aqui é chamada de Mia Sutton. E é isso aí, meu povo, espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Gostou da nossa iniciativa? Curte o vídeo, por favor, se assina no canal, ajuda a gente a chegar aos 20 mil inscritos, falta tão pouquinho, vai! Ó, só pra deixar claro, o Tentáculo não é um canal de hentai, valeu? Então, tá tranquilo. Falou? Brincadeiras à parte, muito obrigado, fiquem ligados que a gente vai trazer mais vídeos ao longo da semana, falou? Muito obrigado, um beijão e fui!